Boa tarde a você que está nos acompanhando aqui mais um dia no nosso podcast, no nosso bate-papo Jusmundi, onde nós temos falado aqui sobre direito, sobre justiça, mas também sobre questões atuais. Afinal de contas, como eu sempre digo, o direito, a justiça, as leis, elas são interessantes a todas as pessoas. E nós temos trazido informação com profissionais de excelência aqui no nosso programa, falando sobre aquilo que você muitas vezes não entende no dia a dia, na mídia, nas notícias. E hoje nós falaremos de um assunto muito atual, importante, e para isso nós trouxemos um especialista de altíssimo nível para falar a respeito disso. Mas antes, eu quero falar para você que nós estamos ao vivo no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Se você está nos assistindo em uma dessas plataformas, por favor, pode mandar a sua pergunta, nós estamos ao vivo. Manda suas perguntas, seus agradecimentos, suas críticas, enfim, o que você quiser nos comunicar durante a transmissão do nosso programa será muito bem-vindo. E hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês o nosso convidado. Ele é especialista, ele é professor de direito tributário. Ele é advogado, atua na área do direito tributário e é professor. Tive o privilégio de tê-lo como professor quando eu estava me formando na Universidade Metodista de Piracicaba. Nosso convidado de hoje foi o nosso professor, já conhecemos ali, depois muito atuante na Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje vai sanar várias dúvidas sobre a reforma tributária. Reforma tributária e outro assunto, lucros sobre dividendos. Eu tenho o prazer aqui ter hoje o Dr. César Zanlucchi. Muito obrigado, doutor César. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. No meio de tanta correria da advocacia, né? Estendeu aí da prática, estava em outra cidade, veio prontamente para comunicar aí às pessoas que estão conosco. Quero agradecer, gostaria que o senhor desse uma saudação e se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Tentar fazer alguma coisinha, tentar simplificar do que seria no passado, tentar explicar para a nova realidade tributária. Então, para começar, eu gostaria que o doutor explicasse, para quem está nos assistindo, primeiro, o que é a reforma tributária e como era a tributação antes, o que vai mudar, para que as pessoas possam entender da onde partimos, né? Estamos fazendo uma reforma, então se há uma reforma, havia algo instituído anteriormente. Por favor, explique para nós. Bom, vamos começar da bagunça que seria o sistema tributário. Como é incomum você escutar e ver nas mídias sociais, Instagram, Facebook, algumas operações que a gente tem com relação à tributação, e aí a gente vê simplesmente o seguinte: uma empresa mudou a embalagem de um produto para que possa ter uma tributação menor. Uma outra empresa entendeu que o seu produto não é sorvete, e sim uma sobremesa gelada para ter uma tributação menor. O que eu importo não é uma sandália, em si um sapato impermeável, para também ter uma tributação menor. E essa embrulho não é ruim só para o Estado, é ruim também para o contribuinte. Tem vários clientes que acabam escolhendo, optando por pagar uma tributação mais alta, porque não conseguem encaixar qual é a qualificação do produto que ele tem, qual KNAI que ele vai ter para fazer a tributação. Então, às vezes, ele tem lá um KNAI que qualifica o produto dele com 8% e um outro com 12%. Ele acaba pagando por 12 para que não tenha a surpresa de ser tributado por algo que ele errou. Então, a gente tem esse embrulho na tributação. A tendência da reforma tributária, que foi a proposta, que foi colocada no Senado, é justamente simplificar isso. Então, como já é na Europa, a União Europeia foi um berço para a gente trazer a reforma tributária, traz uma ideia de que tudo que é produto, dependendo da qualificação, da sua cor, do seu tipo, é um produto. Circulou esse produto, tem a tributação. Só para que o público entenda, cada vez que um produto ele entra em circulação, é feita uma tributação, como por exemplo o ICMS, Sim. Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviço. Ele era de competência estadual. Sim. O imposto de renda é de competência da União e tudo isso. Me corrija se eu estiver errado.
E com relação à questão do KNAI, o doutor se refere à atividade que a empresa exerce quando ela é instituída, correto? Não só a atividade, mas o tipo de produto que ela fabrica. Certo. Então isso pode mudar a tributação dela também. E quem deve observar isso na abertura é o contador? O contador e o empresário. Os dois, em comum acordo, vão entender qual é a necessidade da empresa, o que ela vai atuar, qual é o mercado que ela vai atuar, e aí qualifica a empresa para que ela possa ter aquela incidência. Ou seja, já na abertura da empresa é imprescindível Exato. que o contador tenha esse tirocínio de falar para o empresário, é melhor esse ou aquele regime? Exato. Certo. Então, partindo desse pressuposto, como era feita a tributação até então? Tributação que a gente ainda está vivendo. A gente vai ter um período de transição ainda, começando agora esse ano como um teste. Em 2027 a gente já tem alguns impostos como CBS que já vão ser plenamente cobrados. E a partir de 29 a gente começa a ter uma extinção dos tributos que a gente tem hoje, como ICMS e ISS, e a ascensão do novo tributo que seria o IBS, até 2033. Aí sim, aqueles tributos antigos acabam sendo extintos de vez, e a gente tem uma nova figura tributária, que seria o IBS e o CBS. O que são esses tributos? E eu quero entender, ao que me parece do que eu já li a respeito, vão pegar vários impostos e colocar num pacote só. Seria isso? E quais são esses tributos? Mais ou menos isso. O que vai acontecer? A gente tem uma tributação sobre o consumo pesada. O Brasil ele tributa muito pesado o consumo. Por isso a gente tem a impressão de que o produto no Brasil é muito caro. E aí a tributação é responsável por isso. Hoje nós temos lá um arcabouço de tributação, praticamente 27 leis que trazem incidência do ICMS, mais de 5.000 legislações que trazem incidência do ISS, o tributo municipal, e além dos tributos federais. Todos esses vão ser praticamente deixados de lado, extintos, para que possam surgir apenas dois tributos, que é a IBS e o CBS. Os dois, a gente diz que seriam praticamente irmãos gêmeos. Muda pouca coisa. A base de cálculo é igual, a incidência é igual, a forma de cobrança vai ser igual. O que vai mudar? A alíquota, que a gente tem uma alíquota geral, e depois cada tributo vai ter a sua alíquota separada, e a competência de cobrança, que um vai ser o CBS, a União vai cobrar sozinha, e o IBS, estados e municípios cobrem como um acordo. E aquilo que a União arrecadar, ela faz o repasse aos municípios, ao estado e aos municípios, seria isso? Não. Hoje nós temos um sistema de repasse. Então, hoje, os impostos cobrados pela União, a maior parte deles tem o repasse constitucional para os estados e municípios. Alguns impostos cobrados pelos estados têm repasse constitucional para os municípios. A gente não vai ter mais essa figura. Tá? O que a gente vai ter agora, é lógico, o IS, que é um outro tributo também que vai ser criado, o tributo do capeta que se fala, o tributo que vai incidir só sobre produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente, mas essa é uma questão à parte. O IBS praticamente fica com os estados e municípios e a CBS fica com a União. Não teremos mais esse repasse. Isso não vai gerar uma descompensação, um desequilíbrio, por exemplo, se for comparar o quanto São Paulo gera de todos os impostos, equivale a muitos estados juntos em relação somente ao estado de São Paulo, correto? Só a cidade de São Paulo já arrecada muito mais que muitos estados. Só a cidade de São Paulo já arrecada mais do que muitos estados. Com isso, a aparência que dá que alguns municípios vão ser muito prejudicados, ou não? A ideia não é trazer prejuízo, mas na a prática, gente não sabe como vai ser feito isso ainda. Só a ideia prevista pela lei é muito linda, maravilhosa, mas a gente sabe muito bem que aquilo que está escrito no papel nem sempre efetivamente você tem o efeito desejado. O que acontece? A gente tem uma tributação que, incidente sobre o consumo, representa mais ou menos 12% do PIB. Então, a reforma tributária que se fala, é lógico, é uma grande evolução, uma grande mudança de cenário, mas não veio fazer uma reforma geral. A reforma só sobre o consumo. E aí, no consumo, a gente tem como base o PIB. Tá? O que vai acontecer? Os estados, a gente tem um gatilho na Constituição Federal que os estados e municípios não podem perder arrecadação. Ao passo que também os contribuintes não podem sofrer um efeito tributário maior que se sofre hoje. Então, a ideia não é aumentar a tributação. Pode ser que em um certo momento a gente tenha um certo aumento, mas a ideia é que tenha esse equilíbrio. Por isso, esse gatilho, se num período de 5 anos após 2033, que essa reforma ela vai, previsão dela, até 2080. Então, a gente tem um período bem grande ainda aí. 2033, a gente tem o início de tudo, tá? Toda a cobrança geral, e aí a gente vai começar, de 5 em 5 anos, verificar
Esse gatilho está sendo cumprido, tanto para o contribuinte como para os estados e municípios? Em que sentido? A arrecadação é 12%. Se eu estiver arrecadando mais que isso, a efetividade de tributação de forma econômica para os contribuintes está maior. Então, eu tenho que rever as alíquotas para diminuir essa tributação. Ao contrário, estou arrecadando em vez de 13%, estou arrecadando 11%. Então, caiu a arrecadação e prejudica estados e municípios. Tem que rever as alíquotas novamente para que eu possa equilibrar. Então, esse período vai fazer esse balanço. De 5 em 5 anos vai fazendo esse balanço. Para que o mercado se adeque, mais ou menos isso. Exato. Porque do dia para a noite vai dar... Não tem como ser conseguido do dia para a noite. Certo. Agora, essa alíquota, e para quem está nos assistindo, a alíquota corresponde à porcentagem, correto? Do imposto que incide sobre cada tipo de produto ou serviço. E aí isso varia muito de estado para estado. Hoje é assim. Com a nova reforma, vai continuar tendo essa variação conforme estado ou qual é o critério dessa variação de alíquota? A gente tem que ter uma visão em dois momentos distintos. Por quê? A formação da alíquota geral, que hoje está se prevendo mais ou menos 28%, começou com 23%, 20% foi subindo, à medida que foram efetivando algumas quedas por conta de alíquotas reduzidas que vão ser incluídas também. Hoje tem uma perspectiva de 28%. Se realmente verificar que 28% é justificável, vai se cobrar 28%. Sobre o quê? Sobre o serviço e sobre a circulação de bens, o fornecimento de bens. Dentro dessa alíquota de 28%, nós vamos dividir ali uma parte que vai para o CBS, para a União, e uma parte que vai para o IBS, estados e municípios. Dentro dessa possibilidade de cobrança de estados e municípios, no comitê gestor, estados e municípios vão conversar para verificar se eles vão adotar a alíquota de referência que o Estado, que o Senado vai fixar, ou se eles podem colocar uma nova alíquota, criar uma nova alíquota. Mas desde que fique na proporção dos 28%. E aí como vai ficar? Um exemplo, tá? Imaginemos que vai ficar 28%. Vamos pegar que a União vai ficar com 8%. O IBS, estados e municípios, já estariam ali os 20%. Eles têm que se adequar nesses 20%. Então, vamos supor que o município de São Paulo fique com 5% e o estado de São Paulo fique com 15%. Fechou os 20% que sobrou para eles, mais o 8% da União, você tem os 28%. Tá? Agora, pode acontecer, de alguns estados e municípios, dentro do comitê gestor, ter necessidade de alteração dessas alíquotas. Então, entre estados e municípios, vai se verificar novas alíquotas. Então, eu posso ter uma alíquota de 14% para o estado, tá? E uma de 6% para o município. Ou uma de 4% para o município e uma de 16% para o estado. Ali vai fixar entre eles. Então, ainda vai existir algumas variações de alíquotas entre estados e municípios. Tá? Até pode ser que o estado de São Paulo tenha uma alíquota diferente do estado de Minas. Mas para o contribuinte ou consumidor final, isso não vai ser verificado. Isso não vai ter um peso da carga tributária. Por quê? Para ele, vai incidir os 28%. Tá? Então, assim, quando o doutor fala sobre os estados e municípios poderão conversar, seria mais ou menos, do que eu entendo, seria mais ou menos isso, me corrija. Conforme for parecendo que deu um prejuízo para alguns, o estado pode suprir isso, correto? Tem que ser por lei ou existe uma liberdade ali de cada governador ir conversando e concedendo? Veja, a liberdade que os estados e municípios têm hoje não vai existir mais. É o contrário, então. É o contrário. Hoje o comitê gestor é que vai determinar quando vai ser fixadas as alíquotas. Então o comitê gestor, ele foi agora autorizado a sua criação, já foi idealizada a sua criação pela última legislação complementar que foi publicada, e ele tem um poder muito grande. O que é isso? O comitê gestor é um comitê que vai ser formado por estados, parte estados, parte município, que vão ser eleitos entre os mais, que têm uma arrecadação maior, e aí depois eleitos com uma participação de voto dos outros demais membros. Então eu tenho uma parte que município, uma parte que estado, e vai ter um representante da União. E esse representante da União, ele não vai estar ali para discutir temas, ele vai estar participar da organização. E quem vai discutir a questão das alíquotas seria o comitê gestor. Então ele é que vai fixar essas alíquotas entre estados e municípios. Então o estado e o município ele não vai estar livremente com a possibilidade de escolher a alíquota que ele quer. Por mais que se fale, você pode determinar a sua própria alíquota, desde que tenha aprovação no comitê gestor. Então ele vai apresentar e falar assim, olha, a justificativa dele. Hoje a gente está vendo muitos municípios tentando o máximo possível aumentar a sua arrecadação. Por que disso? Porque a base principal para eu fixar a alíquota do município e do estado vai ser a arrecadação. Então se o município hoje não tem uma arrecadação tão alta, não é nem que entrar, ele não vai conseguir justificar o porquê de aumentar a alíquota dele.
digamos, aí eu realizei uma receita para o município de 1 bilhão, tá? É o meu limite. Então, dentro da perspectiva da cobrança de IBS e estados e municípios, se eu ficar no 5%, eu chego a 1 bilhão? Chego. Ah, mas o ano que vem a minha perspectiva é maior o meu gasto. Então, eu tenho que aumentar esse 1 bilhão para 1,5 bilhão, 1 bilhão e 100, que seja, para que justifique no próximo exercício eu ter um aumento de alíquotas. Senão, não vai ter por que aumentar. Porque aí eu estaria aumentando uma alíquota, aumentando um volume de receita para o município, que veja, eu tenho uma barreira. O município não pode perder a arrecadação, mas ele também não pode aumentar a arrecadação, porque a ideia da reforma tributária não é aumentar a carga tributária. Porque atinge o contribuinte. Exato. Aí eu vou aumentar a tributação do contribuinte. Por isso tem esse limite. Então, a gente fala que o comitê gestor hoje, no formato que foi constituído pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, é só dar uma bandeira para ele, um hino que fica mais forte que o Estado. Sim. Por outro lado, me parece que não vai ter como fazer muita barganha política, né? Porque eles estão, entre aspas, engessados. Essa é a impressão do que você está explicando. Tá certo isso ou não? Exatamente. Ou seja, não é de livre nomeação, quem faz a indicação dos membros é escolha por eleição, correto? Exato. Ou seja, vai ter uma representatividade ali, mas eu acho que até para o Tribunal de Contas fazer a atuação vai ficar um pouco mais fácil com o tempo, não vai? Esse é um outro problema, porque o Tribunal de Contas ele não vai ter vai estar atuando especificamente nessa organização. Tá? Vai ser criado todo um processo administrativo, inclusive de fiscalização, dentro do comitê gestor. Então, o Tribunal de Contas, CARF, que é o Conselho de Contribuintes, um Conselho de Julgamento de Recursos Federais, o TIT, os estaduais e os Conselhos de Contribuintes permanecerão conforme são criados. Só vamos tirar algumas competências deles, que seria a tributação sobre o consumo, e passar para o comitê gestor, porque ele tem um processo tributário administrativo próprio. E aí um processo de fiscalização também próprio. Quem vai fiscalizar os municípios e estados para saber se realmente a arrecadação deles está coerente é o comitê gestor. Certo. Então, até a parte da fiscalização vai ficar na mão deles. E a questão da digitalização? Porque hoje, por exemplo, a gente percebe, quando chega imposto de renda, cada vez mais o cerco está fechando para quem não declara imposto de renda, por vários motivos. Primeiro que moeda em espécie está acabando cada vez mais a circulação. Então as pessoas movimentam nas contas bancárias. As contas bancárias estão sujeitas às normas do Banco Central. Sim. E também ao COAF, que muitas vezes é comunicado quando tem algum tipo de... Não esquecer de uma transferência que é justificável, digamos assim. Exato. E muitas vezes vira até crime, né? O próprio COAF já oficia a Polícia Civil, a Polícia Federal, e vira investigação para ver se não está tendo outro tipo de crime com relação a isso. Com a digitalização, fica cada vez mais difícil falar que você não recebeu ou não pagou alguma coisa. Esse sistema ele vai modernizar também, ele vai ter que ser obrigatoriamente modernizado e isso, consequentemente, vai ser quase impossível não recolher ou não ter a incidência do tributo? Ou ainda não? Vamos lá. O que acontece? O Brasil, com a reforma tributária, criou uma sistemática que, digamos assim, tentou dizer que estava trazendo de outro estado, de outro país para cá, mas, na verdade, o Brasil inovou. Esse sistema que você tem de tributação e cobrança já antecipada de tributo é o Brasil que só criou, é uma jabuticaba nossa. Ou seja, ninguém sabe o que vai dar, não tem outro modelo para falar que deu certo. Portanto, está sendo criado ainda a sistemática aqui. Lógico, na minha visão, não é tão difícil se criar, porque ele fica muito próximo do que é hoje um iFood, que é um cartão de crédito, mais ou menos assim. Mas como que vai ser feito? Ele se chama SpeedPay, que é um sistema integrado de pagamento de tributo. Como que funciona? A própria legislação já prevê que pode ser que não seja bem efetivo, porque a gente tem aquele que chama de inteligente, que é super inteligente, digamos que é o cara mais inteligente do mundo, e tem aquele que, se não der certo inteligente, a gente vai para isso aqui mesmo. Tá? E tem um terceiro que é optativo. A própria legislação do ano passado, que foi criada, a 214, ela prevê essa sistemática. Como vai funcionar? Todos os pagamentos vão ser feitos por esse sistema. Então, uma empresa compra um produto de uma outra empresa, o pagamento é feito pelo sistema. O sistema, então, inteligente, ele vai verificar o quanto é de valor de produto, e aí já muda uma sistemática tributária que a gente tem hoje, que é a tributação por dentro, tá? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Ele vai separar o que é tributo e o que é produto. E acontece, o meu produto com a tributação é R$1,5 milhão. Não, é R$1.500, tá? Desses R$1.500, R$500 é tributação e R$1.000 é produto. O sistema vai tirar os R$500 e já vai passar para minha conta os R$1.000. E esses 500 ele manda parte para o comitê gestor,
para pagamento do IBS e parte para a Receita Federal, pagamento do CBS. Tá? Eu não tenho mais a possibilidade, eu como empresário, não vou ter mais a possibilidade de escolher se eu vou ou não pagar o tributo. Já vai ser... Você começa pagando. Já começa pagando. Por quê? Ele já vai ser retirado do valor do meu prestação aquele valor tributário. Então, digamos, eu não vou receber R$ 1.500. A minha nota é de R$ 1.500, mas eu não recebo. Eu recebo o equivalente ao produto, que é R$ 1.000. Aí o sistema não é um sistema que você faz uma simples venda. Ele é em cadeia de distribuição, saindo lá do campo até chegar ao consumo final. E cada etapa você tem a sistemática. Como a tributação ela deve ser neutra, onde você não vai envolver o tributo como escolha de produto, escolha de local, nada, ele vai ter que... O contribuinte vai funcionar hoje, a partir de agora, né, como um arrecadador. Ele não vai ser a pessoa que vai pagar o tributo, ele vai ser um arrecadador. Por quê? Tributação sobre consumo. Ele deve incidir sobre consumo. E vai incidir sobre o consumidor final, quem está lá na frente, tá? O último que a pessoa comprou o produto. É ele que tem que pagar a carga tributária, é ele que tem que sentir o peso. Só que se eu colocar essa carga cadeia por cadeia, ele vai chegar ao que se chama de efeito cascata, que é começar um riozinho lá em cima, chegar lá embaixo, você consegue até formar uma pedra. A tributação, se começa pequena aqui, eu vou somando tudo, o consumidor final paga um peso enorme de carga tributária. Como vai funcionar, e que deveria funcionar desde hoje, mas a gente tem umas tributações meio diferenciadas hoje em dia que não faz isso. Mas como vai funcionar? Esses R$500, eu já paguei? Já. Então, se você comprou meu produto, esses R$500 vai entrar para você como crédito. A hora que você vender o seu produto por R$2.000, tá? A minha tributação que vai ser 600. O que vai acontecer? Se já veio cobrado 500 na operação anterior, esse valor fica de crédito para mim. E quando o sistema recebe os 2.000 seu, o que ele vai fazer? Olha, eu tenho que passar agora para o Oscar um valor, que é o produto dele, só que eu tenho que descontar o tributo anterior. O que ele vai fazer? Ele vai passar para você os 1.400, tá? Que seria os 600 seu tributação, ver que lá já tem um recolhimento de 500 e você recolheu 600. Ele tira dos seus 600 os 500 e te devolve o valor. Ele quem? O sistema. Automaticamente? Automaticamente. Certo. Então, assim, a justificativa do Estado, a reforma tributária ela só favorece o Estado, só o fisco. Ele tende a favorecer o contribuinte também. Com Como? o tempo. Com o tempo. Com o tempo. Por quê? Veja, hoje, vamos usar o exemplo do escritório mesmo lá. Semana passada atendi uma cliente no nosso escritório, que é uma usina. Eles vieram conversar comigo e com o contador da empresa como que eles deveriam fazer a venda de uma fazenda. Sentou à mesa eu, o contador, o administrador da empresa, mais algumas pessoas da gerência da empresa para perguntar o quê? Como é que eu faço para fazer essa venda? Vai tributar assim, tributar assado? Ou vou pagar isso de tributação? Não quero pagar tanto assim? Isso é uma coisa que não tem que ser envolvido na empresa. Você utilizar a ideia de uma tributação para saber qual negócio eu vou fazer. Um outro exemplo, Crocs. O Crocs é importado e há algum tempo atrás ele era tratado como um sapato impermeável, mesmo sendo furado. Porque um auditor fiscal entendeu que lá era um sapato impermeável e tributou como um sapato impermeável. E isso muda o quê? Muda que agora não interessa mais se você é um sapato impermeável ou uma sandália, como eles queriam. Porque se fosse sapato impermeável, a tributação é de 12%, se fosse uma sandália era 8%. Então, por isso o Crocs é tão caro. Não só por isso, é porque virou modinha também. Tá. Mas mais ou menos isso, porque ele paga uma tributação mais alta. Agora veja, aí eu vou escolher o que eu estou fazendo de importação, vou escolher como eu vou vender a fazenda que eu não estou usando, vou escolher que tipo de produto eu vou fabricar. Por quê? Porque se eu fabrico um tipo de formato que o Estado me cobra mais, eu pago mais tributo. E para mim não vale a pena. O que eu vou fazer? Um outro formato. O exemplo a gente tem do McDonald's, né? Recentemente ganhou no CARF uma discussão de saber se o sorvete que é vendido naquele quiosquinho dele lá é sorvete ou é sobremesa gelada. Ganhou. Ele conseguiu provar que aquilo lá não é sorvete, é uma sobremesa gelada, é uma sobremesa láctea que passa por um processo de condensação e chega quase a ficar congelado. E qual que é o poder do que é decidido no CARF? É um órgão administrativo. É um né? órgão administrativo, só que é vinculante. É uma decisão administrativa de um órgão jurisdicionado, onde se ele julgar contra o Estado não pode levar essa discussão para o judiciário. Por quê? Certo. O judiciário não pode envolver, entrar no mérito administrativo. Se a própria administração falou que está certo a tributação daquela forma, eu não posso falar no judiciário agora para rever a situação. O contribuinte pode. Se eu perco uma discussão no CARF, eu vou para o judiciário. Então os impostos, os tributos, na verdade, seria o que nós chamamos de direito de um tipo misto. Ou seja, tem a lei, tem a Constituição, tem a lei, mas também tem uma complementação administrativa que é levada totalmente a sério para complementar. Sim.
Porque hoje a gente trabalha muito direito tributário, chamadas COSITES, que são opiniões da administração. Como chama? COSITES. COSITES. Que são opiniões da administração pública, só que são opiniões vinculantes. Então, se eu tenho alguma dúvida qual tipo de tributação que vai incidir no meu produto para saber o que eu vou fazer ou não, eu faço uma consulta à Receita. Ela me faz uma posição falando, ó, eu entendo que isso aqui é sapato, isso é sandália, isso é sorvete, isso é sobremesa, e aquilo vincula. Então, eu posso fazer aquela tributação. Então, nesse ponto, vai facilitar para o contribuinte. Por quê? O que você está fabricando? Recentemente, eu fiquei sabendo que perfume tem 3 ou 4 tipos e agora tem um demi-perfume. Tem o quê? Um demi-perfume. Demi-perfume? É um perfume com umas essências um pouquinho diferenciadas, praticamente é o mesmo perfume, só com um fixador diferente, uma coisa assim, eu não entendi direito como que é. Eu sei que é um demi-perfume. E ele paga uma tributação bem mais baixa. E aí tem muitas empresas optando por fazer isso, vender um produto mais barato, porque ele vende mais e tem uma tributação mais baixa. Não vai ter necessidade de você ficar criando, inventando a roda, digamos assim. Você vai fazer esses produtos de acordo com o que você tem necessidade de vender. Você vai criar um produto de acordo com o que você tem necessidade de vender. A tributação tem que ser neutra. Eu vou sentar com o contador da empresa para discutir investimentos da empresa, para discutir a tributação da empresa. Não se um produto é bom ou é ruim, se um produto deve ser vendido de uma forma ou de outra forma. Isso aí você invade muito a competência da empresa. Por isso que um dos princípios da reforma tributária é a neutralidade. Então, essa tributação que você tem, ou serviço eu vou tributar. E aí, o serviço, a gente pega a base da normativa da União Europeia, que é a 112 de 2001, se não me falha a memória, que no artigo 2º ela fala o que é um produto. Produto é tudo aquilo que tem valor econômico você transfere de uma pessoa para outra de forma financeira. Esse é produto. Então, não interessa qual nome você vai dar, se demi-perfume, se não. É produto. Circulei esse produto, vai tributar. E serviço é tudo aquilo que você, toda atividade que você exerce que não inclua fornecimento de bens. Então, qualquer tipo de serviço. A reforma está fazendo isso, Islã. Está fazendo isso. É para facilitar. De uma forma muito resumida, a impressão que dá é que a reforma tributária, dentre outras coisas, está tornando a forma de tributar mais enxuta. Mais enxuta, exatamente. É exatamente isso. E aí como fica, por exemplo, a tendência, vamos por aí um prazo de 10 anos. Hoje, uma boa parte do que o contador faz para abertura e manutenção das empresas é verificar a questão tributária. E o trabalho de especialistas como você, que tem que atender as pessoas justamente para tomar decisões como essa, de vender a fazenda, para que a tributação não seja feita de uma forma inadequada. Só que isso surge a partir das brechas que vão surgindo do sistema anterior. Isso. Você não acha que em 10 anos, por exemplo, essas saídas que hoje a advocacia tributária e o próprio contador consegue encontrar vão diminuir? Bom, eu não digo nem o trabalho, eu digo assim, a forma de advogar. O trabalho mesmo vai reduzir. Vamos lá, eu estava dando uma palestra, se não me engano, foi para o sindicato de transportadores, né? E aí, no meio da palestra, surgiu um tema de uma pergunta e eu acabei falando que era o DRE, que é o que faz o histórico financeiro e contábil da empresa. Hoje, no DRE de uma empresa que trabalha com vários produtos, tem 5, 6 folhas, que é um relatório de produto e cada produto destinado a cada tributação. O que é DRE? DRE é um demonstrativo que a empresa faz do que ela está vendendo. Uhum. E o que ela tem em tributação, patrimônio e tudo. É praticamente um histórico que ela tem ali. E quando chega aos produtos, vamos supor que eu tenho 10 produtos. Se cada produto tem um tipo de alíquota, eu tenho que fazer 10 linhas. E para cada uma dessas linhas, colocar uma alíquota para cada tributo. Se eu tenho 6 tributos, 7 tributos, uma alíquota para cada um. Esse tipo de trabalho contador vai enxugar. Eu calculo com DRE daqui para frente, vai ter uma folha só no máximo. Porque você vai colocar IBS, CBS, produto e serviço, só. E alíquota, igual. Então tem que colocar um produto é 6%, é 12%, é 4%, vai me ligando. Eu vou colocar uma alíquota apenas para 2 tributos. Então vai enxugar. Então o trabalho do contador vai ficar enxuto. E aí tinha um contador junto. A hora que eu sentei à mesa, ele falou assim, nossa, você complicou minha vida agora, viu? Agora você vai tirar dos meus clientes. Eu falei assim, não, a gente vai ter que se reinventar. Então a contabilidade vai ser mais parceira do que uma pessoa que faz conta. Então aquele contador que só faz conta e não é parceiro da empresa, a tendência é perder a clientela. E para advocacia, o que a gente trabalha hoje de advocacia? A gente faz bastante a parte preventiva, que é um planejamento tributário,
vai continuar tendo esse planejamento tributário, só que de outro formato. Eu não vou ficar mais verificando que tipo de produto você está fazendo e mudar o produto. Eu vou agora montar uma outra estrutura de uma outra forma. Hoje, o que a gente está verificando necessidade para as empresas? Como eu falei, o Split Payment você vai pagar o valor do tributo, do valor do produto, e já vai ser descontado o valor do tributo. Então, a precificação do seu produto daqui para frente tem que ser muito bem elaborada. Porque você não tem mais esse dinheiro no seu caixa para você escolher pagar o tributo ou não. Já vai ser segregado esse valor e vai para o Estado. Então, você recebe só o valor que você tem. E hoje é muito comum empresas utilizar a tributação que você recebe do seu produto como base para você pagar o seu caixa. E aí, mês que vem, eu pago o tributo. Então, o que eu recebi mês que vem, eu pago o tributo. Não deu para pagar, eu dou uma barrigada, digamos assim, como é vulgarmente falado na empresa, né? Para o próximo mês. Não deu para o próximo? Vou para o próximo. Não tem mais essa possibilidade. Então, ou você trabalha com o seu preço certo e não fazendo parte do seu preço o valor do tributo, ou você não vai conseguir pagar suas contas. Então, formação de preço hoje... Porque pagar vai. Vai pagar por bem ou mal. Por bem ou mal vai pagar, se qualquer dia vai pagar. Então, agora você vai ter que formar o seu preço de produto correto, como tem que ser feito. Que é o quê? Como se forma o preço de um produto? Eu tenho que ter o custo do meu produto e o quanto eu quero ganhar de lucro nesse produto. Esse é o meu valor. E aí eu vou calcular tributos em cima desse valor. Como que é feito hoje? Eu calculo o meu custo entra a tributação hoje em dia, e aí eu tenho também o meu lucro. Então o tributo hoje em dia, da forma que a gente tem a sistemática tributária, faz parte do custo do produto. Se faz parte do custo do produto, eu estou perdendo o valor. Tá? E o Estado, pela tributação por dentro, acaba ganhando praticamente 2 vezes. Porque o valor do tributo, ele incide na sua própria base de cálculo. Veja, um produto meu que vale R$100, eu tenho um tributo de 10. Então, eu vou calcular a tributação sobre 110. Então, acaba aumentando. Agora, como vai fazer aqui para frente? O meu produto vale R$100, que é o que eu tive de custo, mais o que eu quero de lucro, R$100. Aí, eu vou calcular o tributo em cima disso aqui. Tirei a tributação, tirei os tributos que estão incidindo sobre o meu custo. Não tem mais. A ideia é não ter esse custo aqui dentro. Se não tem mais custo, eu consigo tributar a parte mais honesta. Nesse ponto, a gente fala que vai ter uma possibilidade de redução do valor dos produtos. Porque se eu não tenho mais aquela carga que vai onerar, eu consigo reduzir o valor do meu produto. Mas veja, é uma ideia hipotética. Por quê? Eu nunca vi, até hoje, eu estou dando aula, estou na área tributária faz quase 30 anos, mais de 30 anos, vai. Desde a faculdade eu trabalhava com tributário, mais de 30 anos. E eu nunca vi nenhuma redução de tributo incidir de forma efetiva em um produto. Ah, reduziu para carro, o carro continua o mesmo preço. Ah, reduziu para linha branca. Porque eles adequam aí na margem de lucro. Exato. O que a gente mais verifica, né? Ah, reduziu a tributação sobre o combustível. Você vai na bomba de gasolina, está o mesmo preço. Aumentou, no outro dia aumenta. E aí você escuta muito empresário falar o seguinte, mas isso aqui é uma gordurinha, porque a hora que acabar essa redução, porque é temporária, eu já tenho uma gordura para manter mais um período, até vir uma nova benefício. Como essa redução à tributação aqui, que a reforma tributária não é temporária, não é 3 meses, 4 meses, nada, ela é permanente, a ideia qual que é? Eu vou ficar esses 3 meses fazendo essa gordurinha e eu vou perceber que eu consigo vender meu produto mais barato e por estar mais barato eu consigo vender mais e ter uma lucratividade maior. Se um empresário reduzir o valor do seu produto, a competitividade faz com que o outro reduza também. Veja a mesma coisa. E aí não vai ser aquela questão de temporário para fazer gordurinha, porque eu não preciso. A tributação vai ser aquilo. Então, a tendência é, no produto, a gente ter sim uma redução. Mesmo que demore um pouquinho, mas vai ter uma redução. O problema é o serviço. O serviço vai aumentar bastante. Ou seja, quem trabalha com produtos e serviços, nesse período de adaptação até 2033... vai ter que se equalizar. Se quiser existir, vai ter que fazer. Exato. Ou seja, sonegação é coisa do passado. A ideia é não ter sonegação mais. A ideia é essa, porque ele não vai ter nem escapatória. Sim. E para o prestador de serviço? O prestador de serviço, hoje, qual que foi a base da reforma tributária? Eu tenho que igualar as coisas. Hoje, a prestação de serviço, a gente presta serviço como advogado e sabe que é muito baixa. A gente tem uma tributação muito baixa. Por mais que fale assim, nossa, mas é muito caro, eu pago isso, mas é baixa. Frente à empresa, é baixa. Hoje, estima-se que uma empresa paga em torno de 38% a 42%, dependendo da sua atividade de tributação. Um prestador de serviço chega a pagar no máximo 17%.
Tá? Hoje, se a gente tem uma prestação de serviço que chega no máximo 17%, mas a média é de 8% a 10%, mais ou menos, ela é muito baixa. E o que vai acontecer? Quem está pagando hoje 36%, que é a indústria, vai reduzir, se a alíquota ficar em 28%, né? Reduz para 28%, sobre o consumo. Tá? E o prestador de serviço, se ele sair dos 9%, ele vai subir para 28%. Então, na prestação, vai sofrer bastante. Isso daí, você estava falando hoje, nesse período. Estou sempre usando esse período porque não tem como fazer antes. Sim, tem. Tanto que a própria lei já ela já fixou uma base para você fazer a transição. Vamos pensar em 8, 10 anos. Vai mudar totalmente a forma como o advogado tributarista atua e como o contador atua. Sim. Hoje nós temos a inteligência artificial, que não é o futuro, já é o presente, já tem se tornado mais do que uma ferramenta para fazer desenhos de caricatura, como eu estou aprendendo a fazer agora. E, inclusive, o STF tem já um mecanismo de fazer uma triagem utilizando a inteligência artificial. Então, assim, tudo indica que a inteligência artificial vai fazer esse trabalho já de identificação que hoje seria feito pelos profissionais. Você acha que isso é uma loucura, exagero? Não acho exagero. O grande problema da inteligência artificial é o seguinte, ela é artificial. E aí, assim, se a inteligência artificial está mais inteligente que eu, alguma coisa está errada. Então, eu tenho que saber muito mais que ela para que eu possa dar os comandos corretos e esses comandos reverterem em uma realidade. Porque, veja bem, um exemplo, tá? Conversando com o professor Medina, e ele passou um exemplo muito clássico numa comissão que a gente trabalha de processo civil. Veja bem, se você pegar a inteligência artificial, eu devo ir de carro ou a pé, levar meu carro para lavar no lava-jato na esquina? Ela vai responder exatamente isso aqui para você. Vá a pé, que está na esquina e mais perto. Só que se você tem uma visão mais clara, você fala assim, bom, se eu vou levar meu carro a lavar, como é que eu levo o carro a pé? Só que o que ela consegue fazer? Ela identifica palavras que estão mais próximas dela. Então, o que é? A pé ou de carro, proximidade da sua casa. Vá a pé. Tá? Agora, como é que você vai a pé levar seu carro a lavar? Então, você tem que ser melhor que ela. E aí que é o grande problema, que as pessoas que vão trabalhar com inteligência artificial para verificação desses créditos ou não, já tem que ser melhor que a inteligência, porque ela vai ter que dar o comando para facilitar. Eu costumo dizer no escritório que a gente tem que trabalhar com a inteligência artificial como se ela fosse o meu estagiário. Eu tenho que ensinar o estagiário a trabalhar e ela tem que ser ensinada por mim para trabalhar. Se ela tiver que me ensinar o que fazer, aí vai complicar. Porque até o prompt depende de conhecimento. Exato, eu tenho que conhecer o prompt. Que esse é um dos problemas hoje de usar inteligência artificial no direito, por exemplo. Não tem como não usar, eu entendo, hoje em dia, mas nós temos também no escritório uma cautela enorme para a gente não entrar... Tem que ter. Para a gente não entrar numa fria com isso daí. Mas eu digo mais, imagine a Receita fazer isso daí. Você não acha que a Receita pode começar a utilizar Ela já utiliza. Robôs? Ela já utiliza bastante. Para verificação, isso já não se chamava inteligência artificial, mas lá atrás, ainda eu trabalhava na Procuradoria da Fazenda ainda, era o início da fiscalização eletrônica, quando se passou do formulário em papel para a declaração de imposto de renda para o disquete. O pessoal mais antigo vai lembrar o que é um disquete, né? Depois, para fazer a transferência por internet e o que a gente tem hoje. Você baixa um programa e passa todo ele para a Receita Federal através de programa. Toda essa transmissão que foi levada para a Receita, que antes o auditor tinha que pegar folha por folha e ficar verificando, é o computador que faz esse serviço. Só que se eu não calibrar o computador para que ele faça isso de forma correta, ele vai acabar pegando coisas que não devem ser pegas e outras vai deixar passando. Então o auditor ainda é muito importante para que ele faça esse trabalho. A triagem geral, aquele quebra-pedra, o computador faz. Mas o manuseio ali para você verificar se realmente está correto ou não, tem que ser auditor. E o imposto de renda ainda vai ter que ser declarado, né? Ainda vai ser declarado. Por mais que acabe caindo na malha fina, cada vez mais apertado, mas a pessoa que vai ter que declarar quanto ela ganhou, sim, não vai ter como fazer tudo. Não tem como fugir. Tem como fugir, né? Tem como fugir. Por outro lado, o mercado vai mudar totalmente, né? Em 10 anos, só fica quem consegue fazer as coisas fora da clandestinidade. Sim. Eu costumo falar que, e aí eu comum com a posição de alguns procuradores da Fazenda, que eles falam o seguinte, aqui a gente não tem contribuinte, aqui a gente tem sonegador. Por quê? Passou pela Receita Federal, foi para a Procuradoria, você está devendo.
Então você não é contribuinte, você é um sonegador. Tá? Em certo ponto eu concordo com eles. E a sonegação é ruim. Tá? A sonegação é muito ruim porque se a gente arrecada hoje 3 bilhões, eu tenho sonegação 6. A perspectiva é que a sonegação é o dobro do que você tem de arrecadação. Se eu conseguisse arrecadar esses 6, veja, a gente tem um equilíbrio orçamentário. O que eu arrecado tem que gastar. Então, se eu arrecado 3, eu tenho que gastar 3. Se eu arrecadar 6, eu posso reduzir a tributação para 3. Então, eu posso tirar uma carga tributária para voltar para 3, porque o meu gasto é 3. É lógico, a teoria não funciona como a prática. Hoje, os governos fazem o quê? Se eu arrecado 3 e gasto 3, se eu arrecadar 6, eu vou gastar 6. Essa que é a ideia. Mas a gente pode ter um governante que pense um pouquinho na gente e fala, se eu estou ganhando 3 e consigo gastar 3, eu vou ficar assim. Porque a sonegação é muito alta. E as pessoas que sonegam forçam que aquele que pague mais. Porque, veja, é simples. A gente vai convidar, eu, você e mais 2 pessoas comer uma pizza. Tá? R$100 a pizza. Vamos dividir? Vamos. 25 cada um. Se um não pagar, a pizza continua 100. Eu tenho que dividir entre os 3. Se 2 não pagam, os 2 vão pagar metade da pizza cada um. Ou seja, o fisco sempre vai receber. Sim, ele vai receber. Quem vai dividir Quem vai dividir o custo é o contribuinte. A classe média é a mais tributada, de forma direta. E a maior sonegadora? Não. A maior sonegadora A maior sonegadora, Os na verdade, ricos. são bancos, é o próprio governo sonega. Um dos maiores devedores da tributação do INSS hoje em dia são os bancos, né, bancos públicos. Você fala em valor, não em quantidade, então, né? Por exemplo, valor. O que um banco deve não se compara, muitas vezes, a uma quantidade enorme de contribuintes. Você vai ter aí 1 milhão de contribuintes devendo que um banco só deve. Certo. Por isso essa questão tão discutida sobre a tributação sobre grandes fortunas e questões de tributação dos ricos, né? Porque quem paga acaba sendo sempre o contribuinte menos favorecido. E o problema hoje não, um problema antigo já, que o empresário no Brasil ele enfrenta um desafio muito grande, né? O empresário já começa devendo, né? Ele começa o mês devendo. Ele não tem como se fazer um caixa. Então, você começa o mês já sabendo, eu tenho que pagar aluguel, mas não recebi ainda. Eu tenho que pagar tributos, mas não recebi ainda. Então, você já começa o mês devendo. E sem o investimento mínimo, ele nem no jogo tá, né? Não, ele sai fora. Ele já acaba começou caindo. perdendo. Né? E aí, eu imagino, hoje nós temos um cenário. Os estabelecimentos comerciais físicos estão cada vez menores. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, aqui em Piracicaba, a gente passa na Governador, tem muito estabelecimento fechado. Agora, você vai ver, por exemplo, o valor dos aluguéis saiu do controle. Principalmente na nossa cidade, está hiperinflacionado. O imóvel em Piracicaba está O imóvel em Piracicaba, em alguns pontos, ficam mais caros do que Campinas e São Paulo. E aí, com tudo isso, o empresário que começa gastando, ele já tem que fazer um aluguel para pagar 10, 15 mil reais, 20, é muito dinheiro. Fora... É muita coisa para vender para você pagar um aluguel. Para chegar só no aluguel, né? Depois da tributação, os funcionários. E aí, a pandemia veio de uma forma forçada, mostrou que dá para trabalhar digitalmente da sua casa. E muitas pessoas não voltaram. Venda no e-commerce. Justamente. E muito. Tem gente enriquecendo no e-commerce. Você atinge mais pessoas, né? Mais pessoas do Brasil e até do mundo. Sim. E aí você não tem aquele gasto fixo e as pessoas trabalham. Isso daí já mudou o mercado. Bastante. Bastante. Numa situação onde a pessoa aprenda a fazer o máximo possível por conta própria, também vai mudar. Sim. E a gente vê uma questão também, que sempre vira uma questão política, infelizmente. Lá em São Paulo tem muito aquela questão, puxa vida, que sacanagem tirar as coisas do ambulante, né? Realmente, nós como seres humanos, a gente olha e a gente se compadece. Sim. Mas olhando friamente, e aqui eu espero que quem está nos assistindo entenda, nós estamos falando aqui entre 2 advogados, do ponto de vista exclusivamente técnico. Sim. Todos os demais que estão com as lojas abertas ali na 25 de março... Paga tributo, mas paga muito aluguel. Tributo. E a pessoa que está vendendo na calçada dele, atrapalhando a entrada do cliente que vai entrar na loja dele. Às vezes o mesmo produto, inclusive. O mesmo produto. E ele não paga tributo, consegue vender mais barato. Isso tende a acabar, né? Ou diminuir muito. Não, acredito que não. O comércio em si, eu acho que não vai ser tão afetado. Tá? Eu vejo um cenário assim, o e-commerce, ele vai acabar sofrendo uma tributação um pouco maior. Me explico por quê. O e-commerce não tem que você vender um produto sem trabalhar com o sistema financeiro.
Então, você tem que pagar pelo sistema financeiro, é Pix, é cartão, como que você tem que pagar? Porque você não tem pessoas recebendo o valor, tá? E você não tendo pessoas para receber o valor, você vai ter que fazer a sua adesão a esse sistema. E aí você vai ter que fazer adesão ao Speed Payment. Nesse caso, o comerciante ele vai ser optante pelo Speed Payment. Por que optante? Porque se ele vende com o consumidor final não necessariamente precisa pagar pelo sistema. Ele pode chegar com dinheiro. É lógico, com a acreditação do Dexter vai reduzir cada vez mais o dinheiro em curso, mas ele pode chegar com o dinheiro para pagar. E o comerciante, se ele não aderir ao Speed Payment, ele vai continuar recebendo em dinheiro. E aí eu vejo um ponto de problema, um ponto de obscuro na reforma tributária que pode vir a gerar uma certa sonegação. Por quê? Veja, se eu tenho um produto que por algum motivo eu fabriquei ele, ou alimentos, que você consiga fazer ele, se eu receber em dinheiro, como boa parte do comércio hoje recebe em dinheiro, eu não passo pelo sistema. Se eu não passo pelo sistema, esse valor não existe teoricamente. Então, para o Estado não tem retenção do IBS-CBS. Tá? Se eu estou no e-commerce, não tem como eu fazer isso. Então, eu vou receber pelo Pix, vou receber pelo sistema, e aí não vai ser nem optante por que eu quero, é uma necessidade do mercado. Eu vou ter que optar pelo Speed Payment. E aí, entrando dinheiro no sistema, ele vai segregar o valor do imposto e vai me pagar o valor inteiro. Então, no comércio, eu ainda vejo uma possibilidade de a legislação ter que ser alterada para quebrar a parte da sonegação. Mas para a indústria em geral, não. Indústria em geral, e para quem trabalha no mercado de fornecimento de produtos ou serviços para outras empresas, não. Porque de empresa para empresa, o business to business, você vai ter a tributação presente ali, porque eles pagam dentro do sistema. Agora, quando você paga para o consumidor final, já aí não tem tanta incidência. Um outro assunto que nós falaríamos aqui hoje seria o lucro sobre dividendos. Gostaria que o doutor explicasse, por favor, o que é e como isso também pode ser alterado pela reforma tributária. Sim. A legislação ela trouxe uma ideia na tributação na pessoa física. Só que muita gente viu só o dividendo. E aí vê aquela ideia, a tributação sobre dividendo, que a gente escutou bastante falar. O que é dividendo? Dividendo seria o lucro que sobrou na empresa. Então, digamos, quando o empresário monta uma empresa, ele não quer simplesmente falar, olha, montei empresa e quando eu for dar entrevista para televisão, eu posso falar que sou empresário. Quem monta uma empresa quer ficar rico. E a gente mora num país capitalista, por mais que tenha viés de proteção social, mas é um país capitalista. E a gente enaltece a riqueza das pessoas. Em que sentido? Não num formato ruim, mas sim num formato bom. Eu estou investindo no mercado, estou colocando a minha empresa. É bom para o Estado brasileiro isso, porque a gente não tem mais lastro da moeda em ouro. O que lastreia é a economia. Então, uma empresa forte, uma economia forte, você lastreia o seu dinheiro, deixa ele mais forte. Então, quanto mais forte for a indústria no Brasil, mais forte vai ser o nosso mercado, mais forte vai ser o nosso dinheiro. E aí, você está incentivando o quê? Vou montar uma empresa, quero ganhar dinheiro. A empresa pagou tudo o seu custo, pagou seus impostos, pagou seus empregados e sobrou um dinheiro. Esse dinheiro é o lucro dela. Esse lucro, numa empresa que visa esse formato de lucratividade, ele pode ser ou reinvestido na empresa, comprar maquinário, contratar mais gente e tal, pode ser guardado na empresa, investido ali num banco, guardado de alguma forma, ou, o que acontece muito, distribuir entre os sócios. Tem empresa que distribui mensalmente, tem empresa que distribui semestralmente e tem empresa que distribui anualmente. E sobre isso não se tributa nada, por enquanto? Não tributavam, tá? O que acontece? A gente parou de tributar os dividendos há muito tempo atrás. Por quê? Quando começou o real, a gente não tributava dividendos. Ou melhor, a gente tributava dividendos. Só que a tributação sobre a indústria girava em torno de 12%. Até aí tudo bem. Tributo dividendos... Não é bastante? É bastante, só que hoje a gente paga 38%. Então a gente pagava 12%. E aí, como começou a ter a tributação sobre dividendos, você compensava uma coisa com a outra. Então, a empresa pagava uma tributação alta, alta não baixa, mas tinha tributação de dividendos. Tá? O lucro era tributado também. E aí, com o Plano Real, o governo naquela época começou a aumentar a tributação da empresa. Chegamos a um ponto de tributar 22%. E aí, com a tributação de 22%, já se pensou o seguinte, está muito alta. Então, para desafogar um pouco a empresa, não vamos tributar dividendo. Então, se tirou um pouco de tributação. Reduziu a tributação sobre a empresa, que era a tributação sobre dividendos, e sobrou um pouco mais de lucro para ser dividido entre os sócios. Até aí tudo bem. E aí viemos até os dias de hoje.
Hoje se pensou o quê? Eu tenho que tributar o dividendo. Por quê? Muitas pessoas se utilizam de holdings, se utilizam da própria empresa, se utilizam de empresas de patrimônio, exploração de patrimônio, ou participação em outras indústrias, outras empresas, para que possa ganhar um pouco mais. E esse ganhar um pouco mais é o quê? Ganhar dividendos. E os dividendos não eram tributados. Se eu tiver lá um lucro de 100 mil e der 50 para cada sócio, não é tributado. Se eu tiver um lucro de 1 milhão e der 500 para cada sócio, no ano, eu não sou tributado. Com a legislação agora que veio alterando, e aí por que da ideia de dividendos, se mudou o cenário. Passou a querer tributar também esse dinheiro. Só que ele não é, como era no passado, tributado na pessoa jurídica, tá? Que é um erro de se falar da tributação na pessoa jurídica. Ele é tributado na pessoa física. E como é que vai funcionar? A indústria recebeu um valor, ficou lá com o pagamento de suas despesas, sobrou um lucro. Lucro, 100 mil. Se eu distribuir até 50 mil para o sócio, ele não vai sofrer uma retenção de 10% na fonte. Como se fosse imposto de renda da pessoa física. Paga esse salário, retém na fonte um valor. Então, ele não tem essa retenção. E aí, o que superar esses 50 mil, eu tenho um gatilho. Não é que eu vou tributar a diferença dos 50 para o que vem a mais. É um gatilho mesmo. Então, se eu ganho 50, não sou tributado na retenção. Se eu ganhar 51, aí o gatilho é acionado. E aí eu retenho 10% sobre os 51. Mais os 27,5%? Não. Mais exatamente isso aí. Que aí a gente vai chegar lá na frente daí. Então, eu vou reter vou ter uma retenção desses dividendos, tá? Que vai ficar retido num caixa, digamos assim, da própria União. E aí, esse período inteiro desse ano, vem essa retenção, 10% se for o caso. Ano que vem, pessoa física vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Se ela já teve retido na fonte, tudo bem. Se ela não teve, ela paga a diferença agora. Qual que é a diferença agora? Tudo aquilo que não era tributado antes, e aí entra os dividendos, passam a somar numa base junto com aquilo que já foi tributado. O salário, o dinheiro que ganhei do aluguel, ações, aplicações e tudo, já foi tributado, soma-se ali naquela base. Mais o valor do dividendo. Então, soma ali. Essa somatória passou de 600 mil no ano, eu começo a ter uma tributação na pessoa física, que começa em 2,5% e pode chegar até 10%. Então, quem receber ali no ano 1 milhão e 200, paga 10% já. Acima de 1 milhão e 200 já começa a pagar 10%. Então, veja, o dividendo não foi tributado, teoricamente, lá na empresa. A empresa só fez a retenção. Quando eu vou fazer esse cálculo aqui, eu vejo, olha, eu tenho agora 8%. Com o valor que eu já retive, eu tenho que pagar agora os 8%, vejo o quanto já foi retido, o quanto tem que pagar agora aqui e faço o abatimento. Vai funcionar como um imposto de renda. Ou eu posso pagar um valor a mais, ou eu posso ter uma restituição, ou eu posso ter pago exatamente aquilo que já era para ser pago. Sim, mas a pessoa física vai pagar duas vezes, então. Isso não é inconstitucional? Não, porque a legislação ela fala que é um acréscimo de alíquota. Sim, mas é só o nome que muda, né? Só o nome. Entendeu? Assim, Ele já fez esse formato de você uma pagar lá. safadeza legislativa, porque... Ele já fez esse formato de pagar lá na frente. Tem um outro cálculo que a gente faz também, que é assim, para eu saber a alíquota que eu vou ter que utilizar, tipo os 8% lá, porque passou dos 600 e chegou a 800. Então eu pago 6%, digamos assim. Para eu chegar a esse patamar de 6%, eu vejo quanto vai dar a tributação, tá? Quanto vai dar a tributação e o quanto já foi retido. Quanto que eu tenho que pagar e o quanto já foi retido. E aí eu vou adequar essa alíquota para ficar exatamente o quanto deveria pagar. Então pode ser que nessa retenção eu tenha necessidade de pagar 6%, ou 8%, ou 10%, só que como eu já retive bastante aqui, pode ser que essa alíquota reduza. Então eu posso, em vez de pagar 6, pagar 2. Posso, em vez de pagar 10, pagar 8. Tá? Então isso vai ser uma calibragem. Mas, digamos assim, trocando no miúdo, quando se fala que vai ser um plus a mais tributação, é um pagamento duas vezes. Mesmo porque a base de cálculo dessa tributação da pessoa física inclui aqueles valores que você não tributou, que não era para ser tributado, que é o dividendo, e mais tudo aquilo que você já tributou, como salário, aluguéis e tudo que você recebeu. Meu Deus. Para quem tem um salário alto, vai acabar sendo mais complicado. Só para a gente ter uma ideia, né? Essa legislação ela foi aprovada com a ideia de você trazer uma isenção em geral. Até R$5.000 você tem uma isenção. Independente de eu entender que isso aí foi só um lobby de mercado,
do governo federal que você não representa o que deveria ter sido feito, o que tem na Constituição. Isenção do imposto de renda. Isenção do imposto de renda, que é R$5.000. Mas não do restante, Só né? que você não mudou uma base que é o principal que tem, que é o princípio constitucional do imposto de renda. Ele tem que ser progressivo. Por quê? Eu tenho que tributar as pessoas, quem tem maior capacidade econômica, paga mais imposto. Quem tem menor, paga menos. E a alíquota, ela não foi alterada. Eu simplesmente fiz o quê? Até 5 mil é isento. Acima disso, eu pego a mesma base que é hoje. Então, eu já começo pagando a tributação em 22% e depois 27,5%. Todas as outras alíquotas anteriores, que é a de 7, a de 14, que seja ali, não existem mais. Então, o governo perdeu bastante? Perdeu. Estimo que você vai perder com essa isenção 28 milhões. Tá? Só que ele vai arrecadar 34. É uma troca boa, né? Você perde 28 e ganha 34, eu faria essa conta. Sim. Uma troca boa pro governo. Pro governo, né? E teve uma resistência isso daí na votação? Eu percebi que isso foi meio que não consenso... teve, nem a reforma tributária teve, nem as legislações inconstitucionais tiveram, nem o dividendo teve. Por quê? Votou-se como algo assim, vai beneficiar as pessoas mais carentes. Concordo plenamente com isso, mas a gente tem que fazer algo que seja efetivo de forma tributária, porque eu crio uma maneira ali que eu ofendo o princípio da igualdade e eu ofendo também a capacidade contributiva, que são dois princípios caros à tributação que devem ser, sempre que se aumenta o tributo, tem que verificar. E eu não verifiquei isso. E aí eu tenho uma pessoa que ganha 5 mil, está isento. Se eu ganhar 5.001, já passo a pagar 22%. Qual que é a igualdade que você tem nisso? Então, você tem que ter a adequação. Poderia ter feito o governo o seguinte, olha, até 5 mil, eu vou mudar a faixa de isenção e vou mudar as alíquotas. Então, eu vou ter a faixa de isenção até 5, de 5 eu começo já a ter tributação, 7,5%, 12%, e aí vai. Tá? Até eu chegar ao patamar de 27,5%. Mas para ela fazer isso aí, ela não ia conseguir fazer compensação, que é ganhar lá na ponta e perder aqui. Então, o que ela fez? Ela só alterou a base de cálculo aqui para isentar até 5 mil, para que pudesse justificar uma cobrança do, teoricamente, dividendos lá na frente. Para encerrar aqui, né, o tempo passou rápido, já estamos aí, falamos quase 1h30, bastante tempo, mas eu achei que foi muito esclarecedor. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu escritório, a atuação sua, da sua sócia, da estrutura que você tem lá. Porque advogado tributarista a gente não encontra. Não encontra em série, né? Você tem que procurar um pouco, assim. Encaixando aí. Porque normalmente as pessoas recorrem aos contadores, né? É a impressão que eu tenho, né? E muitas vezes o tributário, ele tem umas peculiaridades que realmente... E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu escritório, quem é seu sócio lá. Aqui a gente trabalha em Piracicaba, eu sou advogado faz 30 anos já que estou na área tributária. O nosso escritório é um escritório de advocacia empresarial e a gente foca mais a parte do direito empresarial, societário, tributário e ambiental. A minha sócia ela é especialista em direito ambiental, ela trabalha mais com a parte ambiental e eu fico mais com a parte tributária. Fala o nome da sócia e manda um alô para ela. Thaís Casagrande, que ainda dá o nome para o escritório, que é o escritório Casagrande Zanluc. Certo. E a gente atua bem nessa parte empresarial e mais focado tributário, empresarial e a parte ambiental. Certo. Eu vou colocar aqui o contato do Dr. César, se você quiser nos assistir depois, para você que está assistindo ao vivo, né? Mas se você quiser assistir depois e pegar o contato do professor César, pode passar o seu Instagram? Pode. Tanto pelo Instagram, pelo direct ou pelo contato dele que eu vou deixar aqui na descrição, né? Nós vamos deixar. Você pode tirar suas dúvidas, que muitas vezes o nosso programa aqui ele tem a intenção de trazer informação. É muita informação para pouco tempo, mas eu acredito que foi muito satisfatório. Eu, por exemplo, aprendi muito aqui, porque no ramo do direito a gente atua numa área, e por mais que a gente tenha um conhecimento jurídico genérico, porque a gente tem essa formação, a gente não aprofunda em todas as áreas. Não dá para aprofundar tudo. É impossível. E esse fantasma da reforma tributária, até a mim tá chegando, né? O contador começa, né? Meu contador, inclusive um abraço. Alertar algumas coisas. Fábio Davanzo, da Davanzo e Moretti, né? Meus contadores. E fala, toma cuidado, a reforma tá chegando e tal, a gente precisa conversar, tenho conversado com os clientes. E eu acho que ficou muito bem explicado. Mas se você tem mais alguma dúvida e quiser procurar
Dr. César, vou deixar o contato aí, como professor também, né? Porque entende como sanar essas questões. Quero agradecer muito, professor César, Obrigado. que foi meu professor. Faz tempo, gente. Faz tempo, foi em 2005. Não vamos falar. Foi meu professor em 2005, foi professor e ainda é professor ainda. na Universidade Metodista de Piracicaba. Onde mais está lecionando? Hoje eu estou na FATEP, no Mackenzie e na USP Exalc aqui. USP, Mackenzie, FATEP. Foi professor na Unimep por muitos anos. E na Oscar Cursos, numa das revisões de véspera que nós fizemos, tive o prazer também de ter o professor César Zanluc fazendo a revisão de véspera para quem ia prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E espero que você volte mais vezes. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Se ele precisar, você pode chamar. A reforma tributária ela vem para mudar muita coisa, mudou já bastante coisa. E aí a gente teria, sei lá, praticamente um ano inteiro para falar sobre reforma tributária e acho que não ia esgotar todo o tema. Porque ela mudou bastante e cada setor tem a sua particularidade. Transporte tem a sua particularidade, combustível tem outra, o agro tem outra que é muito importante também. O agro vai sofrer bastante a reforma tributária, se eles não tiverem atento à alteração, vai acabar se complicando. O agro. O agro. Incrível que o agro, com a força que tem, não conseguiu segurar no Congresso. Conseguiu. Só que acontece, um dos pontos que vai perder bastante o agro é o seguinte, até eu dei uma palestra no sindicato, e muitos produtores de leite ficaram preocupados. Por quê? O agro ele tem muito subsídio. Tem muito subsídio, tem diferimento, tem bastante coisa que aproveita como benefício tributário. Esses benefícios não vão ter mais. Porque a reforma tributária, a ideia é não ter benefício tributário, só as alíquotas diferenciadas. E aí vamos supor, você vende um litro de leite hoje para o laticínio por um valor. Só que você vende esse valor baixo, por quê? Você tem um diferimento de valor, você tem um crédito presumido, tudo isso te dá uma vantagem a mais. Como você não vai ter mais isso, você vai perder todos esses benefícios. Só que eles falam assim, mas o leite não vai sofrer tributação porque ele está na cesta básica, vai ser zero. Tudo bem. Só que o leite hoje não é tributado. Você não é tributado, mas recebe os benefícios. Como você não vai receber os benefícios, você só não vai ser tributado. Então os benefícios acabam perdendo. Então o seu leite não pode valer mais esse preço que você vende hoje. Ele tem que valer mais. E aí vai para a carne, vai para o hortifrutis, vai para tudo aquilo que o agro produz. Resumidamente, com a reforma tributária, quem fabrica qualquer coisa que vai aumentar não vai parar de fabricar nem vai diminuir a população. O que ele vai fazer é transferir todo esse aumento para a prateleira do supermercado. Que é o correto. Não, é o correto, mas mais uma vez, quem vai pagar a conta? O consumidor. É o consumidor, é o contribuinte, é a pessoa complicada. Quem vai comprar o produto no final. A corda sempre estoura na ponta. Exato. Mas muito obrigado pessoal que nos acompanhou aqui mais uma vez. Fica gravado aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, se você quiser assistir, compartilhar com alguém, vai ser um prazer muito grande ter sua audiência. Semana que vem estaremos aqui novamente. Muito obrigado, boa noite.